Hello everybody! Teacher Bianca aqui com vocês mais uma vez, hoje para falar sobre um assunto muito interessante relacionado à fluência, que é a aquisição, o aprendizado e você reter novo vocabulário. Por que que isso é importante para a gente ser fluente? Ora, a gente precisa ter uma certa bagagem de vocabulário, de palavras que a gente aprendeu e que a gente conseguiu memorizar, para que a gente possa se expressar em inglês com naturalidade, com fluência. Então, gente, hoje em dia as ferramentas são diversas para níveis desde os mais básicos até os níveis mais avançados. A primeira dica que eu quero te dar de uma ferramenta que você pode utilizar é algo que eu quero que você puxe aí no Google como Graded Readers. O que são Graded Readers? São referências bibliográficas, são livrinhos, são textos que são apropriados para determinados níveis de inglês. Então, por exemplo, existem livros de Graded Readers que são apropriados para o nível A. Esse nível A pode ser o nível A1 e o nível A2, que são os níveis mais básicos. Tem também para nível B e tem também para nível C. Esses livros eles são vendidos normalmente online, na Amazon, ou em sites de livrarias especializadas em livros de idiomas. E o que é mais legal de tudo isso é exatamente o fato dele estar escrito não só com as palavrinhas, mas também com as estruturas gramaticais mais simples, especialmente para aquele nível de aprendizado em que você está. Uma outra ferramenta muito interessante, a segunda ferramenta que eu quero disponibilizar aqui para você, é o site newsinlevels.com. Existe o site e existe também o aplicativo. Vou deixar ali na descrição do vídeo para você olhar depois. São notícias, né? News in Levels, notícias em níveis. São notícias que estão ali tanto em texto quanto em áudio, ou seja, super importante para você também praticar não só a leitura, como também sua parte auditiva, que elas estão em níveis. Então, no caso do News in Levels, essas notícias elas se dividem em Level 1, que é uma estrutura, um vocabulário mais básico, mais simples, Level 2, que equivale ao intermediário, e o Level 3, que equivale ao avançado. Então, todos os dias existe uma notícia nova. Normalmente as notícias não são de conteúdo, aquele conteúdo que às vezes deixa a gente chateado, não, são notícias na maioria das vezes muito interessantes. Então, além de você estar bem informado, você está ali recebendo informação de palavrinhas novas, específicas para o seu nível de inglês. E a terceira ferramenta que eu tenho para te passar são os podcasts. Você já ouviu falar nos podcasts? Podcast nada mais é do que um áudio, normalmente, né, quando a gente fala de inglês aqui, são podcasts relacionados ao aprendizado da língua inglesa. Eles também são divididos em níveis, muitas vezes. Vou deixar alguns podcasts, alguns aplicativos de podcasts que eu acho muito interessantes aqui na descrição do vídeo também. E o interessante é que os podcasts são áudios normalmente curtos, ou é um monólogo, alguém explicando, falando sobre algum determinado tema, ou é um diálogo, e nesse próprio diálogo, normalmente, os narradores, eles vão colocando essas palavrinhas, as palavrinhas que eles considerariam como o foco daquele podcast, e vão explicando o uso dessa palavra, o que essa palavra significa. Ou seja, muito interessante também se você quer melhorar o seu vocabulário e também atingir um nível de fluência melhor em língua inglesa. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Deem uma olhada na descrição, onde eu vou colocar lá todos os podcasts que eu gosto, os sites que eu mencionei aqui, mas não deixa de praticar, né? Você é o agente, nós somos os teachers, a gente te dá as ferramentas, mas você é o agente de construção do seu próprio conhecimento. Alright? Contem sempre com a gente e eu conto com você para se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, faça os seus comentários, a gente está aqui para te ajudar. E compartilhe conhecimento. Alright? Thanks for watching us!